Muitos falam sobre a questão da desassociação das testemunhas de Jeová. Porém, esse é um número que o corpo governante ele não entrega para os seus membros nos anuários e nos notas gerais, nas conclusões gerais que aparecem no site jw.org. Lembrando que o que eu vou mostrar aqui não é nenhum ataque ou uma tentativa de difamar as testemunhas de Jeová. Eles não têm culpa se sofreram lavagem cerebral que o corpo governante vem exercendo com total maestria. Eu cheguei num número de que eu não tenho acesso a esse número de desassociados das testemunhas de Jeová. Eu estava lendo o livro de Crise de Consciência de Raymond Franz, e o Raymond Franz ele coloca uma planilha. Eu achei essa planilha simplesmente sensacional do jeito que ele desenvolveu. De uma maneira simples que qualquer pessoa fora dos membros do corpo governante ou do alto escalão da sociedade Torre de Vigia pode acessar. Ele fez uma planilha dizendo a atividade dos associados de 1970 até 79, colocou uma coluna de ano, de batizados no ano e de total que relataram no ano. E ele colocou que o total de batizados de 1970 até 1979 foi de 1.793.898. Se nós tivermos 1.793.898 batismos, então isso significa que se o número de testemunhas de Jeová em 1970 foi de 1.384.782, nós deveríamos ter 2.865.374 testemunhas de Jeová. Porém, no ano de 1979, eram apenas 2.097.070 testemunhas de Jeová. Ou seja, nós temos aí um número de 768.304 pessoas que deixaram de relatar. Pessoalmente, eu não sei se esse número de publicadores são os de batizados ou não batizados. Se você souber, coloque aí nos comentários. Por favor. Então nós estamos aqui. O que eu resolvi fazer então? Trazer esse método do Raymond Franz. Achei muito inteligente da parte dele e resolvi então trazer para os dias atuais. Então eu deveria pegar o relatório de 2023 até 2013. Não se tem esse número ainda. O que se tem é os relatórios de 2022, que são, digamos assim, são os totais gerais de 2022 que eu tenho acesso por enquanto. Os de 2023 ainda não saíram. Então eu peguei de 2011, dos totais gerais de 2011 até os totais gerais de 2022, que vocês podem ver aí na tela que eu peguei um por um. E eu peguei a tabela do Raymond Franz e dei uma expandida. Nessa tabela eu coloquei média de publicadores, batizados, auge de publicadores, participantes dos emblemas, assistência à comemoração, congregações, média de pioneiros, horas de campo, estudos bíblicos e gastos de pioneiro especial. De todas as informações que tem aí, gastos de pioneiro especial é o menos relevante, digamos assim. Com essa planilha, podemos extrair informações de, por exemplo, qual é a diferença do auge de publicadores da média de publicadores. Com isso, nós podemos traçar uma estimativa do mínimo de publicadores que teve. Isso aí já é estatística já. Podemos ter um gráfico de participante dos emblemas, o crescimento da assistência à comemoração, o número de congregações, quantos
publicadores tem por congregação, quantos dólares cada publicador tem que pagar para sustentar um pioneiro especial, quantas horas são dadas por ano para dirigir um estudo bíblico. Então são várias informações que você consegue extrair. Porém, o que nos interessa é a expectativa versus a realidade do que deveríamos ter se as testemunhas de Jeová não tivessem um código de conduta muito dura que obriga as pessoas a concordarem sobre qualquer ponto, mesmo dos absurdos sobre as datas de 1918 e 1919 serem datas que o Senhor começou a colheita, esse número de atuais 8.514.983 testemunhos de Jeová no ano de 2022 seria muito maior. O Raymond Franz, na tabela dele, os números que a sociedade declara que 1% dos seus membros morrem por ano. É claro que isso aí variando de país para país. Também vale lembrar aqui que nesses dados eu não estou considerando o fator pandemia e considerar de 2009 até 2019. Considerando, então, que nem o Raymond Franz considerou 1% de seus membros morrem durante um ano, eu considerei a média de publicadores, número de falecidos naquele ano e a média viva daquele ano. Por enquanto eu ainda não formatei, não coloquei regras de arredondamento, então ficou o número de falecidos e a média viva ficou o número quebrado. Mas, enfim, dá pra entender dá pra entender o propósito. Vai dar diferença de 1 ou 2 no final. Aumento em 10 anos das testemunhas de Jeová foi de 1.119.311. O número de falecidos foi de 971.205 pessoas. E o número da média viva foi de 110.118 pessoas. Arredondando, né? Então, o crescimento em 10 anos foi de 15%. 15,13% aproximadamente. Se considerarmos o número de batizados por ano de 2011 a 2022, nós teremos 3.038.402 batizados. Considerando que ninguém pode batizar uma segunda vez, então essas pessoas que foram batizadas 2011 a 2022 são de 3 milhões aproximadamente. Então, de 2011 a 2022 foram 3 milhões e 38 mil batismos. Então, se no início de 2011 nós tínhamos 7 milhões 395.672 testemunhas de Jeová, com o acréscimo de batizados de 3 milhões em 10 anos, o número deveria ser de 10.403.689. Então, a diferença entre a realidade atual de 8.429.000, já considerando esse número com o número de pessoas vivas, nós temos então 1.973.857 desassociados, pessoas que, segundo o acréscimo de pessoas batizadas, não bate com o número de membros atuais. Então, no mundo inteiro, nós temos cerca de 2 milhões de pessoas desassociadas pelas testemunhas de Jeová. 2 milhões de pessoas sofrendo ostracismo, sendo rejeitada por seus familiares, sendo rejeitadas por amigos de longa data, pessoas que se diziam irmãos em Cristo, simplesmente nem olhando para a cara, simplesmente por às vezes porque a pessoa só questionou um artigo da Sentinela ou uma pessoa que cometeu
Uma pessoa que por fraqueza da carne cometeu algum pecado, que simplesmente poderiam ser pessoas que com o tempo se arrependessem. Vocês aí podem baixar essa planilha. Só uns conhecimentos básicos de Google Docs que vocês vão precisar usar. Eu não sei se na planilha de Excel isso vocês importando para Excel talvez funcione, eu não sei. Mas vou deixar disponível essa planilha para os irmãos mexerem, para colocarem, extraírem dados e estatísticas que possam ser interessantes. Eu pretendo no futuro mexer mais com essa planilha para tirar algumas curiosidades. Lembrando que esse vídeo aqui é apenas curiosidade. Não é para atacar. Por mais que eu tenha falado que essas 2 milhões de pessoas estão sofrendo ostracismo, não é um número exato. Eu posso ter errado nesse número. Pode ser um pouco mais, um pouco menos. Mas é segundo o método que o Raymond Francis colocou no seu livro Crise de Consciência. Que quando eu vi, eu achei assim muito interessante de considerar. As testemunhas de Jeová citam às vezes que o Adão foi a primeira pessoa desassociada diretamente de Deus. Porém, todos conhecemos o relato de Adão. Gostaria aqui de citar um texto aqui. Gênesis capítulo 4, versículo 1. Os dois já tinham sido expulsos do paraíso, do Jardim do Éden, no caso. Então, olha só o que aconteceu. O homem conheceu Eva, sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: adquiri um homem com a ajuda de Yahvé. Percebe que adquirir um filho com a ajuda de Deus. Como é que mesmo o próprio Deus ter expulsado os dois do Jardim do Éden, ele tratou os dois com ostracismo? Não deveria Jeová então simplesmente ter largado os dois em qualquer canto? O próprio Jeová preparou uma vestimenta de peles para os dois, depois de ter expulsado, declarado expulsão. Primeiro ele declarou a expulsão, depois expulsa e protege o Jardim do Éden com os querubins. Ou seja, Jeová deu roupa para os dois e ainda ajudou que Eva concebesse Caim. Então podemos notar aqui que é o seguinte, não foi tratado com ostracismo nenhum. O pecado de Adão e Eva foi gravíssimo, que todos nós sofremos. Só isso já demonstra o total amor e apreço que nosso Pai Celestial demonstra com a gente. São essas as considerações que eu teria para passar. Espero que os irmãos tenham um ótimo domingo e que fiquem bem. Estou desenvolvendo um documentário que fala sobre a Trindade, que em algumas semanas estará pronto. Espero que gostem. Mine eyes have seen the glory